A nossa convidada de hoje enxerga a beleza da mulher além do espelho. Ela é cabeleireira, engenheira civil e agora também é escritora. Ela demorou muito a encontrar a sua verdadeira beleza. E só quando chegou aqui em Portugal que ela descobriu, através do autoconhecimento, a sua essência e conseguiu ter confiança na sua beleza. Ela é a Vitória Gomes. Olá, Vitória, seja muito bem-vinda. Olá, Renata. É um prazer estar aqui. Obrigada por sua presença aqui. Uma vez você me contou essa história de como que você descobriu a sua verdadeira beleza, e eu quero que você conte aqui pra gente também como que você foi, como que você teve esse processo para se aceitar, aceitar a sua beleza. Que a gente parece que não acredita, né, que você não aceitava, porque é Ah, tão linda. assim, as pessoas sempre falam isso pra mim, mas eu acredito que isso começou a transparecer mesmo exterior depois que eu descobri na minha forma interior. Não é à toa que depois que eu passei pelo meu processo de transição, que tudo começou a fazer sentido, porque desde a infância os meus pais sempre fizeram procedimentos químicos no meu cabelo e eu sempre frequentei muitos salões. Eu digo que não é à toa que eu virei cabeleireira, de tanto frequentar o salão de cabeleireiro, eu acabei virando uma. E eu não conhecia qual era a minha real versão, a versão que Deus me criou. E foi nesse processo de autoconhecimento, de busca da beleza interior, de descobrir quem eu verdadeiramente era, que nasceu o Essence of Beauty. Ah, é. E você trabalha toda a sua marca pessoal em cima dessa questão da essência. Você tem o seu salão que chama Essence, e eu vejo, por exemplo, teve um evento que eu palestrei, que você fez uma ação, que você deixou alguns batons, eu acho, no espelho, para as mulheres passarem o batom e descobrirem a sua beleza. Então você trabalha tudo seu em volta dessa questão. Você fazia eventos no seu salão com psicóloga, tudo você faz em volta da essência da mulher. E como que é? Como que foi esse seu trabalho? De onde surgiu isso? Então, eu sempre enxerguei a beleza de forma integral. Eu nunca vi a beleza só como uma beleza exterior, um cabelo, uma maquiagem. Engraçado que nunca foi um plano ser cabeleireira. Eu Ah, acho que é? você até falou no início, né, que eu sou engenheira civil. O meu propósito sempre foi, desde a infância, ir para a universidade. Na verdade, quando eu era bem novinha, eu queria ser modelo. Depois, naquela busca de todo mundo pressionar, o que você vai ser quando crescer? Eu comecei a refletir sobre quais matérias na escola eu gostava mais. E nisso eu fui indo para direito, mas eu não era muito boa com questões de leitura e pronto, história, muita coisa assim. Na época não fazia muito sentido para mim. Depois eu falei, vou fazer administração, mas na altura eu comecei a pesquisar o mercado e não fazia sentido para mim também. Aí eu falei, já que eu gosto de matemática, então tenho que ir para alguma área da matemática. E foi assim que eu cheguei a cursar engenharia civil, nesse trajeto de descobrir o que de fato fazia sentido para mim naquela época. Hoje, olhando para trás e o rumo que minha vida tem tomado, eu vejo que nada é por acaso. Eu fui e virei cabeleireira. E nesse processo de virar cabeleireira não foi intencional, foi porque eu queria fazer algumas formações na altura. Eu não tinha entrado para a escola que meu pai queria na cidade e eu acabei falando, vou trabalhar. E a única coisa que eu sabia fazer por um acaso era secar o meu cabelo. Aí quando você estava na faculdade, aí você. Era isso? Não, não, foi bem antes, era na minha adolescência. Eu faço Ah, cabelo tá. desde os 15 anos. Nossa! Sim, começou nessa questão, tipo, antes de entrar para a faculdade, eu quis fazer alguma coisa ali que me desse algum retorno para eu pagar algumas formações e pronto, ter o meu próprio dinheirinho. E eu conversei com os meus pais e falei que eu ia auxiliar minha cabeleireira no salão. Foi assim que eu fui iniciando no mercado da beleza, antes mesmo de entrar para a faculdade. Antes disso, eu estava naquela indecisão que todo jovem e adolescente pensa, porque as pessoas, o mundo ele te cobra muito, né? É. O que você vai ser, é, quando crescer, qual é o seu futuro. E nesse processo eu defini na minha cabeça que eu ia para a área de exatas. Porém, por um acaso, eu fui parar dentro de um salão de cabeleireiro.
E na época a Celi, o nome da cabeleireira, um beijo, Celi, se você estiver vendo esse podcast, era a minha cabeleireira na altura. Nossa. E, tipo, lá em casa sempre foi uma chantagem, porque o meu cabelo sempre foi a questão. Eu era lisa, esticada, fazia processos de relaxamento e tal, para deixar o cabelo liso. E meu pai, tipo, usava disso pra, ó, se você não tirar nota boa, não vai ter cabelo. Tudo era não vai ter cabelo. E eu ia lá pro salão dela e falava, o cabelo tem que ficar perfeito, que eu não sei quando que eu vou voltar aqui. Então, e quando eu comecei a trabalhar com ela, ela já me conhecia, eu já frequentava era cliente da casa com frequência. E pronto. E nisso ela começou a perceber lá a minha habilidade com a área de cabeleireiro. E ela falava sempre pra mim, eu te vejo cabeleireira, eu te vejo cabeleireira. Eu falava, eu não quero ser cabeleireira. Eu tô aqui só pra pagar meu curso de inglês, pra fazer minhas coisas. Né? Que eu tenho que fazer faculdade, que eu tenho que fazer... Sim, você tem que ser tem alguém que ter uma na profissão vida. formal. E é engraçado, depois que eu imigrei aqui para Portugal, isso não é um conceito tão forte aqui, né? Só que no Brasil e do contexto, eu até entendo meu pai, o contexto humilde que ele veio e nossa família também, ter uma graduação era algo que te impunha, né? Que respeito. Porque a desigualdade social lá também é maior. Sim. Então, você ter um diploma te garante, entre aspas, um salário maior. Sim. E aqui em Portugal não tem tanta essa desigualdade. Sim, eu acho que pode ser por conta disso também que as pessoas têm esse preconceito no sentido de só é o bem-sucedido quem tem um nível superior ou quem tem um concurso público, a questão da dita estabilidade, né? E pronto, quando eu comecei a fazer cabelo, eu fui desenvolvendo na área, entretanto, passei para a faculdade, entrei, fiz a minha formação, mas durante todo esse caminho sempre foi a beleza que me proporcionou muitas conquistas, minhas primeiras viagens, as minhas primeiras coisas, assim, que eu podia comprar, tudo veio, e até hoje vem da área da beleza. Então, foi assim que eu iniciei no mercado da beleza, mas sempre com o conceito de a beleza é mais do que um cabelo bonito, a beleza é mais do que uma boa maquiagem, do que um corpo torneado, entendeu? Sim. Eu comecei a ter essa percepção muito cedo. Você disse que até as suas clientes, quando vão no seu salão, você tenta fazer com que elas vejam a essência delas antes de cortar o cabelo. Sim, porque, para ser bem sincera, Renata, hoje em dia o mundo ele te impõe muitos padrões, né? As pessoas elas querem muito se espelhar naquela beleza que eu vejo no Instagram. A gente está numa era de se comparar, de performance. Então as pessoas buscam muito isso, né? Aquele cabelo da moda. Eu não tô falando que você não pode ter o cabelo da moda. Mas será que isso faz sentido para você? Às vezes não tem a ver com você. Exatamente. Às vezes você só quer porque tá na moda e não porque é você. Sim. Então eu acredito muito na verdade da beleza. Tanto que hoje uma das maiores bandeiras que eu tenho levantado é a verdadeira beleza. Que é a essência. É o que faz sentido para você. Até essa questão do alisamento. Hoje em dia é muito mais aceito. Eu sigo uma menina no Instagram que ela fala que diziam para ela que o cabelo dela, ela sempre alisou, porque diziam que no ambiente de trabalho tá com aquele cabelo. Até hoje ela ainda recebe mensagens de seguidoras que falam que tá com aquele cabelo natural dela, não mostra um desleixo, parece que ela está desarrumada no ambiente de trabalho. Mas hoje em dia eu já acho que ela ainda recebe hoje em dia essas críticas, mas já está melhorado. Eu acho que as pessoas não têm mais tanto esse padrão de que precisa estar com o cabelo liso para estar arrumado. Sim, sim, até porque eu acredito que pós a pandemia veio muito o conceito da naturalidade, né? As pessoas voltaram a se olhar no espelho de forma mais natural, não tinha como ir no salão. E nesse processo de voltar a se ver mais natural dentro de casa, elas voltaram a se encontrar. Não é à toa que o espelho é a verdade que você carrega, você vê ali o reflexo de quem você é. Sim. Então, quando você começa a se comparar baseado nas mídias e tudo mais, na tecnologia, no que as pessoas fazem, você deixa de se olhar no espelho e começa a querer copiar, o que muitas das vezes não é quem você de fato é. Eu quero ter um cabelo da Gisele Bündchen. Eu lembro que eu nunca gostei de fazer luzes no meu cabelo, porque eu achava que não combinava. Mas tinha uma época que todo mundo falava, você tem que fazer umas mechas, você tem que dar uma clareada. E as pessoas ficam repetindo isso. Eu falo, não quero, não combina comigo.
Hoje em dia meu cabelo abre muito, fica mais claro, mas meu cabelo é castanho, né? Então Sim. ele sempre foi. E as pessoas, várias vezes eu ia em cabeleireiro lá no Brasil e falavam, não, vamos fazer umas luzes, vamos fazer umas mechas, e não E o é bom é que isso. você sempre soube defender quem você era, né? Eu acho que quando a pessoa ela sabe quem ela é, você descobriu quem você é. Exatamente, eu vejo, Nada do que qualquer pessoa tentar falar pra você faz é, sentido. eu vejo pela minha filha mais velha, ela é muito autêntica, e normalmente menina na idade dela, ela tá com 7, quer ter aquele cabelo compridão. E ano passado, do nada, nas férias lá no Brasil, ela falou, quero cortar o cabelo. E ela cortou aqui, assim, curtinho, Bem francesinha. bem francesinha, ela achou o máximo e ficou realmente lindo. E eu vi que ela foi muito autêntica, ela quis E e ela aceitou. viu a moda antes do tempo, porque o cabelo do ano, o French Channel, voltou com tudo. E ela Eu veio. lembrei agora que eu sempre pedia para cortar meu cabelo igual a Rachel de Friends. Eu fiquei muitos anos assim, que eu queria estar igual a Rachel. Enfim, mas até que o dela ainda não ficava tão distante do que eu gostava por muitos anos. E ficava bem com você, ficava bem com o seu Eu cabelo, né? gostava. E como é que foi assim? Você saiu de Seropédica, lá do interior do Rio de Janeiro, e veio para Braga. E como que você chegou aqui sem conhecer ninguém, ou você já conhecia, não sei, e conseguiu construir essa sua carreira? Que hoje em dia você já conhece muita gente aqui, mas como Sim. é que foi esse início? Então, esse início, o meu objetivo quando eu saí do Brasil, depois de ter formado na universidade, eu por um acaso já tinha o meu salão no Brasil. Eu não era esse nome, meu salão no Brasil era Beleza Vitoriana, Ah, em boa! homenagem à era vitoriana. Mas chegou um ponto que o salão não estava caminhando para o caminho que eu vislumbrava na beleza. No meio do processo ali da graduação, eu descobri que eu realmente gostava de cuidar das pessoas, que não era só cabelo, era sobre cuidado. E pronto. E nesse processo eu falei, cara, isso aqui tá fazendo sentido, não é mais só para ganhar dinheiro. Não é só para fazer um dinheirinho, pagar minhas contas, não. Eu acho que eu quero investir nisso, mas não larguei a faculdade, eu terminei. E quando eu formei, eu me vi num limbo. Tipo, largo tudo, vou para engenharia civil, continuo investindo aqui, só que eu vi que o meio que eu tava não ia me levar para muito mais longe. E foi nesse processo que eu comecei a buscar em Deus, entender que fase eu estava vivendo ali e o que fazia sentido para mim. E claro, eu sou cristã, eu processo a fé cristã, e comecei a entender e orar e buscar, assim, perguntar, Deus, eu não estou feliz aqui, não é isso que está fazendo sentido para mim. Por um acaso eu tinha acabado de inaugurar um salão lá, e eu falei, não é isso, porque eu estava vendo que eu ia. Pronto, eu sempre tive uma visão muito mais ampla, sabe, Renata? Eu sempre quis alcançar o máximo de pessoas possíveis. E ali é como se eu me sentisse limitada. É como se eu não fosse passar daquilo ali. E eu cheguei para os meus pais e falei, olha, já que eu não estou conseguindo um bom emprego na área da engenharia, o salão não está indo para onde eu quero, eu acho que eu vou voltar a estudar inglês. Só que eu não quero fazer mais nenhum cursinho. Eu quero talvez fazer um intercâmbio. E por um acaso, na altura, eu vi no Instagram os stories de uns amigos da época da escola fazendo um intercâmbio nos Estados Unidos. E eles estavam trabalhando também. Eu falei, ué, dá para trabalhar? Para você ter noção, eu nunca imaginei morar fora. Quem dirá ter o que eu tenho hoje. Mas como Deus é bom, ele vê além, né? E eu parei assim, eu falei, eu acho que eu vou fazer isso. Comecei a pesquisar e estava cogitando ir para a Irlanda, porque eu vi que tinha possibilidades para brasileiros. E na altura, uma amiga em comum da época da faculdade estava se preparando para vir para Portugal e migrar. Ela tinha família aqui, estava resolvendo a papelada. E eu comentei com ela, eu falei, eu preciso de pessoas que têm essa visão, porque o contexto, para você ter noção, que eu vivia, até se eu cheguei, dependendo da pessoa que eu chegasse para falar sobre isso, a pessoa ia jogar um balde de água fria. Você tá pensando quem você é? É uma cidade do interior, as pessoas têm uma... Exatamente. E pronto. Nesse caminho de entrar para a faculdade, uma coisa que eu não falei, eu mudei de cidade, porque eu fiz faculdade em outra cidade. Porém, era bem ali ao lado de Seropédica, era Nova Iguaçu. sim. Pronto, eu tava ali do lado. Só que mesmo assim, as pessoas ali era, como vamos dizer, era um meio do caminho, né? Entre interior E o Rio de e o Janeiro. Rio Centro, Baixada Fluminense, a famosa Baixada Fluminense.
E nisso eu falei, amiga, olha, eu tô pensando nisso, isso e isso, em fazer um intercâmbio, se calhar 1 ano. E o que que você acha? Tudo mais. Ela falou, Vitória. Só que depois eu pesquisei, né? E vi que era muito caro para ir para Pra Irlanda. Que Irlanda. é uma burocracia, é mais fácil, mas tem uma burocracia e um investimento É. alto. Aí eu falei, ela falou, Vitória, por que você não vai para Portugal? Foi ela que plantou a primeira semente, a Verinha. E eu falei, Portugal é moda, todo mundo agora quer pegar as coisas e ir embora para Portugal. Mas depois eu fui pesquisar, e na época tava aquele boom de influencers no YouTube. Eu falei, olha, por um acaso é uma opção. E nisso eu conversei com os meus pais, eles me apoiaram, mesmo sem ter muita noção, acho que na cabeça deles, quando eu falei, ia ser algo muito distante. É. E eu peguei e falei, pronto, por que não? Tirei o passaporte, em 3 meses eu tava aqui. Foi mesmo Nossa. assim, eu não pensei muito, entendeu? E aqui você já foi logo e abriu seu salão? Não, Ou eu aquele trabalhei primeiro? 1 ano no salão do shopping, numa Ah, rede de tá. salões de shopping. E após isso que surgiu a oportunidade de eu ter o meu primeiro espaço aqui. Já tinha Sim. uma carteira de cliente. Foi algo assim. Eu vou ser bem sincera, Renata, não foi algo que eu planejei ter. Quando eu comecei o Essence, foi mesmo durante todo o meu processo. Nesse processo de vir para Portugal, eu já tinha colocado tranças no Brasil. Então, eu já estava nesse processo de transição sem entender muito bem o que que ia dar, porque eu não sabia como é que era o meu cabelo. Então, era tudo muito novo para mim. É, nossa, é muito doido, né? Falar, não sabia como era o meu cabelo. Não sabia, porque com Desde 5 anos os meus criança. pais começaram a relaxar, e eu não o culpo, porque era uma forma de facilitar. É. Só que na altura não tinha profissionais habilitados na área do cabelo natural. Tinha, o Beleza Natural estava começando, então eu acho que não tinha muito mais além. E pronto, e nesse processo eu nunca tive muito contato com, não só com o meu cabelo. O cabelo ele é muito ligado à identidade, né? É. Ele pode mudar a pessoa de forma drástica, assim. Eu faço muito antes e depois lá no salão, então eu vejo. Enfim, e nesse processo que eu vim parar em Portugal e com muita fé, crendo muito que Deus ele estava vindo na minha frente, É. organizando tudo, e de fato ele veio, organizou, e ele foi criando as oportunidades para que E eu chegasse agora, até aqui. e agora você já vai ajudar outras pessoas com um livro. Você é coautora do Sim. livro, é 30 lições para o empreendedor cristão? Isso, são 30 princípios, 30 Princípios. lições, ele está dentro dessa visão. E eu estou muito grata, foi um convite da editora Florescer, eles tinham um projeto e me convidaram para fazer parte. Eu sempre quis, por um acaso, escrever um livro, eu acho que todo ser humano que quer deixar sua marca no mundo tem que ter essa oportunidade. E eles me convidaram, e são uma estradinha, né? Apesar de ser nova, eu já E qual estou é a sua lição aí que empreendendo. você ensinou? Dá só um spoilerzinho. Pronto. Eu falei sobre uma lição assim prática que eu tenho aprendido muito sobre dizer não, aprender a dizer não, e isso eu tenho aprendido na É pele muito mais ali. difícil saber dizer não e é importante. E os não são muito mais importantes do que o sim. É por isso que eu costumo dizer também que é muito importante a gente saber o que que a gente quer, ter autoconhecimento, saber o nosso diferencial, saber onde a gente quer chegar, até para a gente dizer não. Porque às vezes aparece cliente que quer, por exemplo, pode aparecer uma cliente lá, às vezes aparece para mim algum cliente me pedindo alguma coisa, quer dizer, não um cliente ainda, né? Uma pessoa me pedindo para fazer alguma coisa, e eu, não é por esse caminho, eu indico outra pessoa, porque isso aí vai me demandar uma energia que não está com o meu objetivo. E eu vou dar um spoilerzinho aqui para só jogar uma curiosidade, porque apesar de toda a minha história na beleza, eu cheguei a trabalhar na engenharia. Então, eu lembro que eu encontrei com você uma E vez, você estava pronto. trabalhando na E no engenharia. livro eu descrevo basicamente o que aconteceu e qual é a lição que eu tirei disso e Ah, o boa. princípio. Então tá bem interessante, porque Sim. ali foi uma prova de fogo mesmo nesse contexto do não. Também fala um bocadinho sobre missão e pronto, a missão baseado também muito no que eu entendi sobre o meu negócio a partir de mim, e é isso que me impulsiona a ajudar outras Sim. mulheres. Ah, muito bom. E falando em missão, você está com uma missão aí grande, que Sim. em outubro você vai fazer o seu evento presencial. Sim.
Além do Espelho, que eu tive a honra de ser convidada para palestrar. Sim, E eu quero que sim. você conte, porque o evento não só vai ajudar outras mulheres, como vai ajudar, tem uma missão também de ajudar pessoas na África. Então eu quero que você conte. Sim, ano passado a gente iniciou o projeto que é o Além do Espelho. O foco do Essence sempre foi ajudar as mulheres a descobrirem a sua verdadeira essência. Então, paralelo aos serviços do salão, eu sempre promovi eventos de conscientização da beleza interior. Então, sempre tivemos rodas de conversa interativa, sempre convidei profissionais da saúde para estar nessas rodas de conversa, fazendo essa condução juntamente comigo. Ali eu falava um pouco mais da beleza de forma ampla e a pessoa trabalhava tópicos, né? Que Sim. todos nós temos que trabalhar no nosso interior para descobrir quem de fato somos. E nesse processo eu fui entendendo que isso era algo maior, que não englobava só as minhas clientes. E ano passado eu lancei o Além do Espelho, juntamente com duas amigas muito queridas que me ajudaram a construir, a Érica e a Regiane, esse conceito. E você até estava lá presente, foi um café, né? Só que já com uma promessa de algo maior. E graças a Deus, esse ano a gente vai estar fazendo o Além do Espelho para Além de Mim. É a segunda edição do evento. A proposta é ser um evento maior, será aqui no centro de Braga, no Insight. E por um acaso eu estou aqui hoje já fazendo o lançamento, que é o primeiro lugar que eu venho para falar desse projeto. E é muito interessante, porque eu acredito que nada é por acaso, Renata. Cada um carrega uma missão dentro de si. E eu acredito que a minha é trazer o conceito de verdadeira beleza dentro das mulheres que estão ao meu redor. E graças a Deus eu acredito que eu tenho conseguido isso na minha cadeira do salão, mas por que não ajudar outras mais? Então a ideia é alcançar 100 mulheres em Braga, o objetivo, né, a meta é alcançar 100 mulheres em Braga, mulheres portuguesas. A gente vai ter um dia interativo ali, uma imersão, no qual você também fará parte, nos ajudando a nos posicionar, nossa imagem, né? Sim, vou falar da marca pessoal, da Isso, comunicação. exatamente. Como a nossa marca pessoal impacta, né, nessa descoberta, o que a gente vê no espelho. E, em paralelo a isso, a gente está com uma campanha de arrecadação de produtos de higiene pessoal. Eu tenho uma amiga que ela também está me ajudando nesse contato. A gente já está em contato com uma ONG em Angola, em breve eu vou estar divulgando mais, mas é uma ONG séria, ela tem um trabalho relevante lá e tem ajudado muitas aldeias. E ela veio de lá, essa amiga, ela trabalhou nessa ONG muito tempo, e ela falou: Vitória, tem mulheres lá que não sabem o que é ter um absorvente, uma coisa básica, coisa que a gente menospreza aqui. E eu falei: meu Deus. Quando ela me contou o estado que elas vivem, no sentido de ter que usar ainda panos e não ter acesso a coisas básicas. E quando eu tive a minha primeira reunião com o pessoal da ONG, eles falaram que tem áreas lá que nem luz tem. Então eu falei: nossa, por que não? Por que não fazer um projeto interativo? Então a gente já vai iniciar na próxima semana os pontos de recolhimento. Boa. Eu já vou, não sei se esse vídeo será lançado já logo em seguida, mas de qualquer forma, se você quiser, eu posso compartilhar com vocês os pontos de recolha que a gente vai ter. Sim. Então você partilha o seu Instagram e aí a gente também pode, e as pessoas vão encontrar lá. Perfeito, perfeito. Eu vou estar colocando lá. E a gente vai estar arrecadando produtos de higiene pessoal feminina, que é pensos higiênicos, pasta de dente, escova de dente, sabonete. E a ideia no evento é fazer também esse grande agariação. A gente vai fazer pequenas agariações ao longo disso. E depois a gente vai estar entrando em contato e doando, e a proposta é eu estar lá proporcionando também um dia de cuidado para essas mulheres lá em África. Que bom, muito bom. Sim, fazer a entrega pessoalmente. Sim. E eu tô na fé que tudo vai dar certo. Não, incrível esse trabalho. Seu trabalho, assim, é maravilhoso. Eu lembro que desde o dia que eu te conheci, eu senti uma energia, assim, muito boa. Daquelas pessoas que realmente se destacam. E me conta, então, fala qual é o seu Instagram para as pessoas poderem te seguir, quem quiser doar, como é que faz para te encontrar? Sim, o meu Instagram é @vitaasilva, Vitaa Silva, e o Essence of Beauty, que é @essenceofbeauty.salon. Que você pode me encontrar nessas duas redes. Lá também tem um link para falar diretamente comigo.
E Isso. pronto, e por lá vai ficar tudo por dentro de tudo que for Tá saindo, eu vou ótimo. postando. Tá ótimo. Olha, obrigada, Vitória. Obrigada Foi a ótimo você. conversar com Foi você. A ótimo gente pode ficar mesmo. conversando, a história da Sim. Vitória é incrível. E olha, gente, muito obrigada para vocês também pela audiência. Assinem o canal, sigam a Vitória, sigam o meu perfil no Instagram. Tem muita novidade ainda vindo por aí. Eu posso deixar um último recado? Claro. O último recado seria: cuide de si, busque a sua beleza interior e descubra a sua verdadeira essência. Isso aí, perfeito.